Olá, iluminados, sejam bem-vindos ao canal do Eu para Mim. Este canal foi inspirado durante uma sessão de terapia onde eu imaginava uma conversa entre o eu superior e o mim. E essa brincadeira, esse trocadilho surgiu porque do eu, por questão de dor, e também do eu. Essa brincadeira já está sendo maturada há uns 2 anos, eu acredito, em muitas tentativas, muitos pensamentos, e até recentemente, quando eu conheci uma pessoa que me deu um toque. Ele, para mim, funcionou como um profeta, uma pessoa que falou muitas coisas para mim, muitos direcionamentos sobre o que eu deveria pensar em fazer com o material, com o conhecimento que eu obtive junto a um outro grande amigo que já partiu, que é o Darcio Desolti, e manter esta ideia e divulgar esta ideia. Então eu comentei com ele sobre como eu penso isso, as divergências que eu tenho com os acontecimentos, os ensinamentos que ele propunha, a forma, na verdade, que ele propunha. E então eu pensei em criar esse canal, né? Surgiu essa ideia durante a terapia, ouvi lá um grande insight, e aí eu falei, nossa, que legal, dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Na época ele ainda estava vivo, eu até comentei com ele, e ele falou para mim, boa sorte, vai ser difícil, nunca ninguém conseguiu, e talvez ele esteja certo, mas eu tinha que tentar. Então eu estava ouvindo hoje um vídeo sobre uma experiência fora do corpo, né, uma EQM, mas na verdade era uma experiência fora do corpo que uma pessoa teve, e essa pessoa estava falando sobre que ela ouvia uma voz, e essa voz dizia para ela coisas que ela seguia simplesmente, como esse profeta que apareceu, que conversou comigo. É a mesma coisa, ele ouve uma voz e ele simplesmente segue o que ela tem que fazer. Eu não tenho essa habilidade de ouvir uma voz que me diz, mas eu tenho uma sensação. Essa sensação ela é profunda e é uma sensação que normalmente quando estou assim mais em paz, quando estou fazendo uma caminhada, durante o banho, que você está naquele momento mais relaxado e concentrado numa atividade, às vezes você sente isso. Então você tem boas impressões e você tem boas influências. E o que eu quero dizer com isso é que foi o que essa menina que estava falando nesse relato, ela comentou sobre o fato dela achar que era Deus. Porque quando dessa experiência, ela era evangélica, então para ela era tudo Deus ou o diabo, né? Então, como falava de coisas boas para ela, então ela concluiu que era Deus. Achei muito interessante a forma dela colocar isso, né? E é o que eu realmente noto, que as pessoas ficam pensando que é Deus, Deus, Deus. E hoje, com o conhecimento que ela adquiriu, ela percebeu que, na verdade, aquilo é ela, mas não é o eu humano dela, é o eu maior, né? O grande ser que está acima de nós, que na verdade somos nós. É uma experiência de autoconhecimento, autopercepção, e é sobre isso que nós estamos falando, a autopercepção. Ah, mas eu não estudei, eu não tenho estudo aprofundado em religiões, muito superficial, eu mesmo não tenho. Eu não tenho formação
teologia, leitura bíblica. Não, as experiências que eu tive foram, durante um bom tempo como espírita, ter um entendimento de um lado espiritual, e depois com meu amigo Dárcio, né, que das revelações que ele falava, acabaram abrindo a minha mente para uma questão que eu sempre achei que fosse verdadeira. Ele criticava muito a religião, as religiões, que elas eram formas de prender a nossa real identidade, ou ocultar a nossa identidade. Então, ainda sobre o relato dessa garota, dessa mulher, na verdade, o que ela disse que foi apresentado para ela durante uma dessas revelações que ela teve, um desprendimento do corpo, enfim, essa experiência, foi que ela foi mostrado a ela como, olha, como você era como era criança, e ela viu um pequeno ser de luz. Ela falou assim, sou eu era luz. E conforme ela foi crescendo, o que foi acontecendo? O mundo material, a consciência humana, foi colocando caixas à frente desse pequeno ser de luz. Então foram as questões da religião, foram as questões da sociedade, foram as questões da educação. E tudo isso foi criando limitações, barreiras. Ela deixou de ser luz? Não, não deixou de ser luz. Ela continua sendo luz, mas ela não estava mais tendo a visualização dessa verdade, que nós somos luz. Então é um paralelo conosco. Nós temos o nosso eu maior, que fica aqui, plena luz, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Mas nós não ouvimos, nós não damos atenção. Nós preferimos dar nomes. É um santo, é um anjo, é Deus, é uma energia maior, um irmão maior. Então, na verdade, essa questão, ela pode parecer simples, mas ela é importante. Por que que nós estamos aqui? Por que que nós nascemos? Para quê? Muita gente pergunta, para que eu estou nascendo aqui vendo essas coisas horrorosas, essas discussões, essas brigas, guerra, fome, doenças? Isso é horrível, como pode ter um Deus que permita isso? E quem nunca fez essas questões para si mesmo? Mas poucos são os que têm coragem de entender, de se conhecer e de melhorar. Então, isso é um movimento que nós estamos aqui, eu falo eu e meu eu superior, para levar um pouco de luz, um pouco de conhecimento, não conhecimento religioso, não é isso. É um conhecimento, na verdade, é um apelo à autopercepção de cada um, ao seu eu está te falando. Ouça-o. Ele vai te dar boas ideias, ele vai te dar bons conselhos, boas percepções. Para quê? Para a gente parar um pouco, para de ser muito ligado nessa questão material, para de pensar em doença, para de pensar em guerra e discussão política. Isso não leva a lugar nenhum. Mas eu estou aqui, eu preciso do mundo para comer, eu preciso trabalhar, eu tenho que estudar, eu sou novo, estou fazendo faculdade, como assim? Vou largar disso tudo? Não é isso. Não é isso. Simplesmente você vai ser direcionado para aquilo que você precisa fazer, mas não se estresse em alcançar esses objetivos. Não se estresse em procurar todos os caminhos possíveis para chegar até ele, seja os estudos, seja a questão financeira, correr atrás do dinheiro, constituir uma família, enfim, realizar sonhos, poder viajar, poder ir a festas. Nada disso é errado. Apenas tome cuidado para não ser preso por elas e ficar enredado neste mundo.
Esta é a mensagem que o meu eu falou para mim agora, né? Eu não ouvi, não tenho essa habilidade, mas ele vem falando para mim há mais de 2 anos e finalmente agora eu tomei coragem para fazer este vídeo. É o primeiro vídeo, eu espero que possa ainda contribuir com mais alguns, quem sabe, né? Mas eu estou aqui à disposição. E eu quero agradecer a quem se dignou a escutar isso aqui até o fim. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe, medite sobre o assunto. E temos um outro canal que está aqui, que é o canal do Facho de Luz, onde tem muito material para quem quer ouvir algumas informações sobre revelações espirituais, né, do meu amigo Darcio, que possa ajudar. Ok? Meu muito obrigado e fiquem até a próxima, queridos iluminados.